Pilhas alcalinas. Esta pilha é uma modificação da pilha de Leclanché, sendo inicialmente proposta em 1862. Porém, somente a partir de 1949 teve início a sua produção comercial. Ela também é constituída por um ânodo de zinco metálico, funcionando como um invólucro da pilha propriamente dita. O cátodo é um cilindro de grafite imerso numa mistura de pó de dióxido de manganês e grafite. Como eletrólito, é utilizada uma pasta de óxido de zinco em solução de hidróxido de potássio ou sódio a 30%. A pilha alcalina fornece uma diferença de potencial em circuito aberto de 1,55 volts, a uma temperatura de 25 graus Celsius. A principal vantagem dela é o seu desempenho, sendo cerca de 4 vezes superior ao da pilha comum. Além disso, não sofre reações paralelas durante o período de armazenamento, podendo ser guardada por até 4 anos, mantendo cerca de 80% de sua capacidade original. Por ocorrer um processo espontâneo de reação química nas pilhas, cria-se na mesma uma diferença de potencial nos seus polos, possibilitando daí um fluxo de elétrons entre os mesmos. Isto só é possível se houver um elemento condutor ligando estes polos, pois seus elétrons livres nas camadas de valência serão atraídos para o polo positivo da pilha, provocando um fluxo de elétrons pelo fio condutor. Esquema elétrico 1. Campainha. Ao ser ligada à chave, o circuito é fechado e os elétrons livres da camada de valência do condutor, mais próximo do polo positivo da pilha, entram na mesma, criando um local vago, buraco. Este buraco formado é preenchido por outro elétron livre e assim forma-se um fluxo de elétrons para o polo positivo e um fluxo de buracos para o polo negativo. Da forma como o circuito foi montado, e por usar o conceito básico de magnetismo, onde todo fluxo de elétrons cria perpendicularmente ao seu movimento um campo magnético, construiu-se uma bobina cuja finalidade é atrair a lâmina que fecha o circuito. Desta forma, cessa o fluxo de elétrons e o campo magnético deixa de existir, deixando de atrair a lâmina que volta à sua posição inicial, reiniciando novamente o processo. Esquema elétrico 2. Verificação de campo magnético. Ao ser ligada à chave, o circuito é fechado e os elétrons livres da camada de valência do condutor, mais próximo do polo positivo da pilha, entram na mesma, criando um local vago, buraco. Este buraco formado é preenchido por outro elétron livre e assim forma-se um fluxo de elétrons para o polo positivo e um fluxo de buracos para o polo negativo. Da forma como o circuito foi montado, e por usar o conceito básico de magnetismo, onde todo fluxo de elétrons cria perpendicularmente ao seu movimento um campo magnético, construiu-se uma bobina cuja finalidade é criar um campo magnético. Desta forma, o campo magnético atrai as limalhas de ferro no outro lado da madeira, polarizando seus spins, formando pequenos ímãs orientados de acordo com o campo magnético.